Olá criativos, beleza? Eu sou o Ricardo, esta é a minha marcenaria hobby e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o disco correto para a serra de bancada da Stanley. Pessoal, no vídeo que eu fiz do review desta ferramenta aqui, desta serra de bancada da Stanley, eu recebi um comentário de alguém falando que a ferramenta dele queimou cortando madeira. E aí eu fiquei refletindo aqui, pode ter sido um problema de fábrica da ferramenta, mas também pode ser o disco correto. Será que ele estava utilizando o disco correto para efetuar o corte da madeira? Por exemplo, aqui, esta madeira aqui é massaranduba. É uma das madeiras mais duras que tem aqui na região. Então, se eu for efetuar o corte desta peça aqui com o disco incorreto, eu posso queimar a minha ferramenta. Eu posso forçar demais, por exemplo. Então, pessoal, aqui eu tenho alguns discos aqui. Esse disco aqui é um disco de 100 dentes. É um disco adequado para cortar madeiras de espessura menor e madeiras mais macias. Você pode até cortar uma madeira dura desde que seja de uma espessura menor. Porém, se você for tentar cortar uma massaranduba com esse corte aqui, com este disco aqui, você vai queimar a ferramenta. Se for um pedaço muito grande, ele não vai aguentar, vai queimar e vai danificar a sua ferramenta, porque é um disco de 100 dentes. Para poder você efetuar o corte de madeiras mais duras, o ideal é você utilizar um disco com menos dente. Se você for fazer um corte de uma madeira mais dura, você vai ter que utilizar um disco com menos dente. Esse disco que está instalado na minha serra de bancada é um disco de 36 dentes. E aí eu utilizo ele para cortar madeira dura. O disco que vem na serra de bancada da Stanley é esse aqui de 60 dentes. Se você for cortar madeira mais dura, é melhor você comprar um disco de 36 dentes como esse aqui que está instalado na minha serra de bancada. Eu tive que adquirir um outro, porque se eu for cortar uma massaranduba, como essa madeira aqui é massaranduba, é muito dura, e aí eu vou ter dificuldade com um disco de 60 dentes. Para não forçar a minha serra de bancada, eu preferi adquirir um disco de 36 dentes para madeira. Porque também, pessoal, esse disco ele não serve também para cortar MDF. Se você tentar cortar MDF com um disco desse de 60 dentes que vem na serra de bancada, ou até mesmo eu tenho aqui de 100 dentes, ele é para madeira. Ele não vai servir para cortar MDF. O corte vai ficar todo picotado, craquelado, porque você tem que utilizar um disco específico para MDF, como esse disco aqui. Eu tenho esse disco aqui, que é de uma marca mais acessível, mas se você quiser um disco, se você for usar profissionalmente, eu aconselho você comprar um da Freud. Como eu utilizo pouco aqui, eu adquiri esse disco da Lotus, foi na faixa de R$150, e eu uso ele para cortar MDF. Ele é de 80 dentes. Os dentes dele é num formato diferente, é no formato chamado dente de piranha, porque é um para um lado, outro para outro. O corte ele sai com uma qualidade bem aceitável com esse disco aqui. Paguei R$150 num disco desse, e se você quiser cortar MDF, você tem que adquirir um disco desse. Esse disco aqui é o que vem na ferramenta de 60 dentes. Esse disco que está nela é de 36 dentes para cortar madeira dura. E para MDF, eu uso esse de 80 dentes no formato dente de piranha. Essa marca aqui é a marca Lotus. Eu comprei ele na Shopee, tem também na Amazon. Eu comprei esse disco da Forte G. Esse disco aqui eu comprei junto com a serra de bancada. Ele foi R$30. Esse disco aqui custou R$30. Ele serve para cortar madeira. A madeira já sai com acabamento legal, desde que não seja madeiras duras. Madeiras medianas ou madeiras macias como pinos, eucalipto, ele vai cortar tranquilo e vai ficar com um acabamento bem legal. Pessoal, eu vou efetuar a troca do disco. Você tem que tirar esse insert, elevar todo o disco. Depois que você levar o disco, você tem um parafuso aqui do insert plate. Você tira o parafuso. Então, pessoal, aqui tem uma alavanca, você vai ter que folgar
a alavanca para poder você conseguir tirar o disco. Essa alavanca é do cutelo. Esse cutelo aqui. Pessoal, eu aconselho a você utilizar uma luva de vaqueta, porque a lâmina é muito afiada. Durante a troca a sua mão pode escorregar e você se cortar, né, na lâmina. Essas duas chaves elas já vem junto com a ferramenta. Uma para prender, uma você vai colocar nessa bucha que tem em cima, e com a outra chave você vai folgar o parafuso que está no eixo. Aí já tá folgado. Então, aí depois que você folgou com a chave, aí você já pode tirar a luva. Porque como estava apertado, sua mão pode escorregar e cortar no disco, se cortar no disco, né? Aí, pessoal, aí você tira a bucha. Você tira essa bucha aqui que vem por cima. E aí ela tem uma bucha de redução, que o eixo desta Stanley é 16 milímetros. O eixo aqui, o furo central desse disco é de 30 milímetros. Então você tem que usar uma bucha de redução. Aí você tem que ficar atento a isso, na bucha de redução, se é a bucha correta. O furo central desse disco de 36 dentes é o mesmo furo central desse de 80 dentes para MDF. Você coloca primeiro a bucha. Aí você coloca o disco. Aí você vem com essa pecinha aqui, você coloca primeiro em cima do disco. Aí você vem com o parafuso. É só na hora de você apertar, mesma coisa, você coloca uma luva para você não se cortar. Se você não tiver uma luva, você pode colocar aqui por cima do disco um pano, uma flanela. Aí, pessoal, a qualidade do corte da lâmina da Lotus. Parte traseira do corte. Parte traseira. Aí, pessoal.
E é isso aí, pessoal. Se você tentar, às vezes você pode estar com uma ótima ferramenta com um acessório inadequado, e aí você vai culpar a ferramenta e dizer que a ferramenta não presta, que ela não aguenta cortar madeira dura, mas aí vai depender da lâmina que você está usando, né? Muitas vezes é melhor você ter um acessório de ótima qualidade afiado e uma ferramenta mediana do que uma ferramenta top com um acessório ou uma lâmina inadequada. Você vai conseguir um ótimo resultado se você estiver utilizando a ferramenta com o acessório ou a lâmina correta. Se você tem alguma sugestão, alguma opinião, deixe aqui nos comentários o vídeo, eu irei responder todos de forma respeitosa. E se você está gostando do conteúdo do meu canal, se inscreve, dá uma moralzinha aí. E é isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!